Eu sou das pessoas mais lesadas no Brasil, eu nunca recebi um centavo. Prepare-se para mergulhar em uma história que até agora permaneceu envolta em silêncio e mistério, porque aos 67 anos, Lucélia Santos finalmente decidiu quebrar o véu que protegia sua vida pessoal e revelou algo que chocou fãs e admiradores de décadas: o grande amor da sua vida, um romance intenso e duradouro que ela manteve em segredo absoluto, escondido das câmeras, dos flashes e de todos os holofotes. Um relacionamento que não apenas marcou sua trajetória, mas sustentou sua força emocional nos momentos mais difíceis de sua carreira, quando a fama, os contratos milionários e as novelas icônicas não eram suficientes para preencher a solidão e os desafios que enfrentava nos bastidores. E agora, pela primeira vez, Lucélia expõe detalhes que muitos jamais imaginariam, incluindo os obstáculos que teve de superar para proteger esse amor, a pressão da mídia, o julgamento público e até mesmo situações polêmicas que envolveram colegas de cena e pessoas próximas. Revelações que mostram que por trás da imagem de atriz exemplar e serena havia uma mulher capaz de sentir intensamente, de amar profundamente e de tomar decisões difíceis para preservar sua intimidade, sua dignidade e sua vida afetiva. E é justamente essa mistura de emoção, coragem e polêmica que torna essa história tão fascinante e impactante. Um relato que certamente vai provocar reações fortes em todos que acompanhavam sua carreira há décadas. E se você quer descobrir todos os detalhes, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo, porque a inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos e revelações como essa para você, ajudando o YouTube a reconhecer nosso trabalho e a alcançar ainda mais pessoas que, assim como você, amam acompanhar a vida das celebridades. E não se esqueça de deixar o seu gostei, porque cada clique demonstra que você apoia o canal e valoriza as histórias que contamos. Além disso, se você puder nos apoiar financeiramente, considere usar o Super Thanks, uma forma de contribuir ainda mais para que possamos produzir vídeos de alta qualidade. E se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa revelação de Lucélia Santos, porque adoramos saber a opinião de quem nos assiste e cada comentário ajuda a fortalecer nossa comunidade. E prepare-se, porque você precisa assistir até o final deste vídeo, pois a última revelação de Lucélia vai te impactar de maneira profunda, mostrando detalhes que ninguém jamais esperava ouvir, e prometemos que cada segundo vale a pena, trazendo não apenas curiosidade, mas emoção, choque e admiração por uma mulher que, mesmo depois de décadas de fama, continua surpreendendo, mostrando que a vida pessoal de Lucélia Santos é tão intrigante, intensa e misteriosa quanto as novelas que a tornaram uma lenda da teledramaturgia brasileira. Então fique conosco, não perca nenhum detalhe e venha descobrir o segredo que finalmente foi revelado ao mundo. Lucélia Santos nasceu em 1957 na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em uma família de classe média que prezava por valores tradicionais, mas que também carregava pequenos dramas domésticos que, de maneira sutil, acabaram moldando a personalidade sensível e observadora da menina que mais tarde se tornaria uma das atrizes mais icônicas do Brasil. Desde muito cedo, Lucélia demonstrava uma aptidão extraordinária para as artes, um talento que ia além do simples hobby infantil e se manifestava em apresentações escolares, em pequenas peças de teatro amador e em momentos em que, mesmo sem saber, ela já captava a atenção de todos ao seu redor com a intensidade de seu olhar e a autenticidade de suas interpretações. Seus pais, embora preocupados com a instabilidade do mundo artístico e com os riscos que a carreira de atriz poderia trazer, sempre perceberam a força e a determinação daquela menina que parecia carregar uma chama interna impossível de apagar. E assim, mesmo com receios, incentivaram sua paixão pela atuação, matriculando-a em cursos e apoiando sua participação em atividades culturais que, para muitos, poderiam parecer simples, mas que para Lucélia eram verdadeiros laboratórios de formação de uma futura estrela. Durante a adolescência, ela começou a enfrentar os primeiros dilemas típicos de jovens aspirantes a artistas, dilemas que incluíam a pressão social para seguir caminhos mais seguros e previsíveis,
como o comércio ou profissões tradicionais, e ao mesmo tempo a intensidade de um desejo ardente de se dedicar inteiramente à arte, à atuação, ao teatro, algo que preenchia sua vida com sentido e que fazia cada dificuldade parecer menor diante da certeza de que aquele era o caminho que ela queria trilhar. Apesar das adversidades, que incluíam limitações financeiras que tornavam cada curso, cada livro ou cada viagem para audições um desafio, e o preconceito de alguns familiares que ainda viam a profissão de atriz como instável e muitas vezes perigosa, Lucélia manteve sua convicção, investindo seu tempo e energia em estudar teatro com afinco, participando de oficinas, cursos e grupos de estudo que fortaleciam não apenas sua técnica, mas também sua disciplina e sensibilidade dramática, habilidades que se mostrariam fundamentais para sua carreira futura. Este período de formação, que passou muitas vezes despercebido pelo grande público, foi, na verdade, um momento crucial na construção de sua personalidade, pois ali ela aprendeu a lidar com rejeições, a aceitar críticas construtivas, a desenvolver empatia pelos personagens e pelas histórias que interpretaria e a valorizar cada pequena conquista como parte de uma jornada maior, mais significativa e transformadora. Cada aula, cada ensaio e cada apresentação amadora era uma oportunidade de se conhecer melhor, de explorar emoções profundas e de testar os limites de sua criatividade e dedicação, e mesmo quando os obstáculos pareciam maiores do que sua própria capacidade de enfrentá-los, Lucélia encontrava força em sua determinação e em sua paixão pelo teatro, uma força que a acompanharia por toda a vida. As experiências vividas na infância e adolescência, marcadas por encontros com professores inspiradores, colegas de elenco que se tornaram amigos e a necessidade de equilibrar a vida escolar com a dedicação à arte, contribuíram para que ela desenvolvesse uma maturidade precoce, uma percepção aguçada sobre as relações humanas e uma habilidade rara de mergulhar na complexidade emocional de cada personagem que interpretaria. Lucélia aprendeu desde cedo que a vida de atriz exigia não apenas talento, mas também coragem, paciência e resiliência, e que o sucesso verdadeiro só se alcançava através de dedicação consistente e da capacidade de se manter fiel a si mesma, mesmo diante de opiniões alheias e pressões externas. Cada pequeno drama familiar, cada comentário crítico e cada obstáculo financeiro foram elementos que, longe de enfraquecê-la, contribuíram para fortalecer sua determinação e alimentar sua sensibilidade artística, criando uma base sólida que permitiria que ela se destacasse em um mercado altamente competitivo e muitas vezes injusto. A jovem Lucélia Santos não era apenas talentosa, ela possuía uma disciplina, uma paixão e uma visão artística que a diferenciavam de seus contemporâneos, características que fariam dela uma referência no cenário artístico brasileiro, uma atriz capaz de transmitir emoções genuínas, de se conectar profundamente com o público e de interpretar papéis complexos com uma autenticidade que se tornaria sua marca registrada. Este período inicial, repleto de experiências, aprendizado e pequenas vitórias, Lucélia Santos alcançou o auge artístico em um momento em que o Brasil começava a expandir sua teledramaturgia para além das fronteiras nacionais. E foi justamente sua capacidade de transmitir emoções genuínas e sua interpretação profundamente envolvente que a transformaram em um verdadeiro ícone cultural, conquistando não apenas o público brasileiro, mas também espectadores de diversos países que se encantaram com sua autenticidade e talento inato, sendo a protagonista da novela Escrava Isaura, o marco definitivo de sua carreira. Uma obra que não apenas a lançou em projeção internacional, mas também consolidou sua imagem como uma atriz capaz de enfrentar papéis complexos e emocionalmente desafiadores com uma naturalidade impressionante, despertando admiração e respeito mesmo entre críticos mais rigorosos, que reconheciam em sua performance a combinação rara de técnica, sensibilidade e carisma que somente artistas de calibre internacional conseguem atingir. E embora os contratos milionários, as entrevistas constantes e a aclamação do público fossem parte de um universo de glamour, por trás das câmeras Lucélia vivia intensamente suas próprias batalhas emocionais,
enfrentando diariamente a pressão de corresponder às expectativas de uma indústria patriarcal que frequentemente valorizava mais a imagem do que a essência de seus atores, e ao mesmo tempo lidava com a curiosidade incessante da mídia e a atenção quase obsessiva de fãs e paparazzi que viam nela não apenas a personagem da novela, mas a própria personificação de um ideal de perfeição inatingível. Uma situação que muitas vezes a fazia se sentir isolada e vulnerável, mesmo cercada de pessoas, e que exigia um equilíbrio emocional extraordinário para não se perder diante de tamanha exposição. E foi nesse cenário desafiador que Lucélia desenvolveu relações profundas com colegas de elenco, diretores e profissionais do meio artístico, amizades que atravessaram décadas e que, em muitos casos, se transformaram em verdadeiros pilares de apoio emocional. E embora alguns desses vínculos tivessem um toque de romance discreto, outros eram laços puros de confiança e respeito profissional que ajudaram a atriz a manter-se centrada, equilibrando a vida profissional e pessoal de maneira consciente e inteligente. E essa rede de apoio foi fundamental para que Lucélia conseguisse lidar com as críticas severas que surgiam, muitas vezes relacionadas a escolhas artísticas ou até mesmo à sua vida pessoal, pois qualquer decisão tomada por ela era observada com lupa, e cada passo precisava ser calculado com cautela para não comprometer a imagem construída ao longo dos anos. E mesmo diante dessa pressão constante, Lucélia nunca perdeu sua essência, jamais abriu mão de seu compromisso com os papéis que interpretava ou da necessidade de expressar emoções de forma honesta e verdadeira, algo que se tornou sua marca registrada e que conquistou corações ao redor do mundo. E apesar do reconhecimento internacional que trouxe convites para atuar em produções estrangeiras, viagens e contratos em outros países, Lucélia optou por permanecer no Brasil, uma escolha que revelava não apenas seu apego às raízes, mas também sua coragem em priorizar a intimidade, a família e sua vida pessoal acima do efêmero glamour da fama, mostrando que para ela o sucesso não se mediria apenas por números ou prêmios, mas sim pela qualidade das experiências vividas, pelas conexões reais com pessoas queridas e pela capacidade de se manter fiel a si mesma, uma postura admirável que inspirou inúmeras gerações de artistas e fãs e que se refletiu em sua forma de conduzir entrevistas e aparições públicas, sempre com um tom delicado, transparente e humano, revelando, ainda que discretamente, suas fragilidades, suas alegrias e os momentos de solidão que a fama inevitavelmente trazia, permitindo que o público visse não apenas a atriz de sucesso, mas também a mulher por trás do personagem, alguém capaz de sentir intensamente, de se emocionar com pequenas conquistas e de enfrentar grandes desafios com dignidade, sabedoria e uma autenticidade rara de encontrar. E foi esse equilíbrio delicado entre brilho público e vida interior, entre reconhecimento mundial e escolhas pessoais. Durante décadas, a vida pessoal de Lucélia Santos permaneceu envolta em mistério, cercada por um silêncio cuidadoso, que refletia não apenas sua necessidade de preservar sua intimidade, mas também sua profunda compreensão sobre os efeitos que a fama exerce sobre relações delicadas, sobre a maneira como os olhares alheios, as especulações e os julgamentos podem corroer sentimentos e transformar vínculos em algo frágil e passageiro. E mesmo quando se especulava sobre seus relacionamentos com colegas de cena ou pessoas do meio artístico, Lucélia sempre se manteve discreta, permitindo que apenas fragmentos de sua vida afetiva se tornassem públicos, revelando uma habilidade notável de equilibrar a exposição exigida pela carreira com a proteção do que ela considerava mais precioso, seu mundo íntimo, seus sentimentos mais profundos e sua própria vulnerabilidade, uma vulnerabilidade que, embora silenciosa, era intensa e exigia cuidado, atenção e respeito, e foi justamente esse cuidado extremo que fez com que muitos romances jamais se tornassem conhecidos, mesmo quando havia sentimentos verdadeiros e experiências intensas envolvidas, porque Lucélia compreendeu desde cedo que a notoriedade pública pode, muitas vezes, destruir aquilo que mais se quer preservar, o amor, a confiança e a intimidade, e entre os diversos momentos de sua vida afetiva, houve relações que marcaram seu coração e ensinaram lições fundamentais sobre amor, perda, entrega e resiliência,
E é nesse contexto que se destaca seu relacionamento com o ator Raul Gazola, um romance intenso que floresceu em meio à correria dos sets de filmagem, aos compromissos profissionais e à exposição constante da mídia, e que mesmo breve deixou uma marca indelével em sua vida emocional, pois Lucélia reconheceu nele um companheiro capaz de compreender a complexidade de ser uma mulher pública, de lidar com a fama sem perder de vista a humanidade e de oferecer atenção, cuidado e afeto genuínos, elementos que ela sempre valorizou acima de qualquer ostentação ou glamour. Aos 67 anos, depois de décadas de silêncio, Lucélia finalmente quebrou essa barreira e falou sobre esse grande amor, não com a intenção de alimentar curiosidade alheia ou polêmicas, mas para compartilhar com sinceridade um episódio de sua vida que foi fundamental para a construção de sua percepção sobre os relacionamentos e sobre si mesma, revelando que, apesar do tempo e da distância, aquele amor permanece como uma referência de intensidade emocional, de entrega verdadeira e de aprendizado profundo sobre a natureza dos sentimentos humanos. E ela explicou com delicadeza que, embora a relação tenha terminado, a experiência a fortaleceu, a ensinou a escolher com mais consciência e a valorizar cada gesto de cuidado, cada conversa sincera, cada momento de cumplicidade que constrói a verdadeira intimidade entre duas pessoas. Além de Raul, a vida de Lucélia foi marcada por perdas dolorosas que também contribuíram para moldar sua força interior, incluindo amizades que se romperam de forma inesperada, familiares distantes por questões geográficas ou de desentendimento e experiências que a ensinaram sobre resiliência, sobre a importância de perdoar e sobre a necessidade de discernir quem deve permanecer ao lado e quem precisa ser deixado partir, experiências que, embora dolorosas, a tornaram mais consciente do próprio valor e mais seletiva em relação às pessoas que permitia se aproximar, e cada perda, cada silêncio e cada momento de solidão foram elementos que, longe de enfraquecê-la, fortaleceram sua capacidade de se conectar de maneira profunda com aqueles que realmente importavam, mostrando que mesmo diante de crises emocionais, inseguranças profissionais e desafios pessoais, era possível manter equilíbrio interno, preservar o coração e não abrir mão da própria dignidade emocional. E é justamente essa mistura de discrição, intensidade emocional, aprendizado adquirido com perdas e coragem, para revelar verdades tardias que torna a vida pessoal de Lucélia Santos fascinante e inspiradora, pois demonstra que ser uma estrela internacional não significa abrir mão da vulnerabilidade, nem abdicar do direito de proteger os sentimentos, nem deixar que as pressões externas ditem a maneira de amar, e ao longo dos anos, Lucélia desenvolveu uma percepção singular sobre os diferentes tipos de amor, compreendendo que nem todos os relacionamentos precisam ser públicos ou reconhecidos para terem significado, que a intensidade de um vínculo não se mede pelo número de testemunhas, flashes ou notícias, mas pela profundidade da experiência compartilhada, pela empatia, pela entrega mútua e pela capacidade de acolher o outro sem precisar de explicações ou justificativas externas. E essa compreensão permitiu que romances discretos, embora passageiros, se tornassem memoráveis por sua autenticidade emocional, por sua capacidade de transformar, ensinar e oferecer momentos de verdade. E o relacionamento com Raul Gazola, mesmo terminado, permanece como um marco desse aprendizado, um exemplo de como o amor pode ser intenso, profundo e transformador, mesmo que não dure para sempre, e que o brilho das câmeras jamais substitui o calor de um abraço, o conforto de uma conversa sincera, ou a segurança de ser compreendida sem precisar explicar cada nuance de si mesma. E ao falar sobre essa experiência em entrevistas recentes, Lucélia transmitiu uma mensagem de equilíbrio, autenticidade e coragem, mostrando que é possível conciliar fama, intimidade e sentimentos genuínos, construindo uma narrativa de vida rica, sensível e absolutamente autêntica, onde a entrega emocional verdadeira é tão importante quanto o sucesso profissional, e que, acima de tudo, o amor mais significativo muitas vezes floresce nos bastidores da vida pública, nos silêncios, nos gestos discretos e nas conexões silenciosas, aquelas que não precisam de aplausos, de flashes ou de aprovação alheia, e é essa combinação de sensibilidade, discrição e capacidade de amar profundamente que faz de Lucélia Santos uma mulher admirável,
cuja vida pessoal não apenas fascina, mas inspira, mostrando que por trás da atriz admirada por milhões, existe uma mulher que ama intensamente, sente profundamente e valoriza as conexões verdadeiras, mesmo que precisem permanecer protegidas do olhar público, e que o grande amor de Raul Gazola, Lucélia Santos, sempre se destacou não apenas pelo talento inquestionável diante das câmeras, mas também pela coragem de usar sua voz para expressar opiniões e revelar verdades que muitos prefeririam manter ocultas. E essa postura, ao longo de sua carreira, a colocou em situações controversas que desafiaram o tempo, as convenções sociais e os estereótipos associados à figura de uma atriz famosa, uma mulher que, para o público, muitas vezes era vista como exemplar, serena e quase intocável, mas que na realidade possuía uma mente crítica, reflexiva e determinada a não se curvar às pressões externas, mesmo quando isso significava enfrentar críticas públicas e o julgamento de fãs, jornalistas e colegas de profissão, e desde os primeiros anos de sua carreira, Lucélia demonstrou que não se intimidaria diante de debates delicados, abordando temas complexos e sensíveis como liberdade feminina, igualdade de oportunidades no meio artístico, a pressão social sobre a imagem da mulher, padrões de beleza impostos pela mídia e preconceitos profundamente enraizados no universo televisivo e cinematográfico, revelando uma visão madura e consciente do papel da arte como instrumento de transformação social, e embora essas declarações tenham gerado polêmica e, por vezes, choque, o impacto de suas palavras serviu para abrir diálogos necessários, questionar normas injustas e inspirar outras mulheres a reivindicar respeito e autonomia em diferentes áreas de atuação, mostrando que a coragem de falar sobre questões delicadas pode coexistir com o profissionalismo e a excelência artística. E é importante destacar que Lucélia não se limitou a opiniões gerais ou discursos superficiais. Ela foi corajosa ao compartilhar experiências pessoais, criticando contratos injustos que expunham atores a condições exploratórias, denunciando a pressão para manter uma imagem impecável diante do público e, em casos de assédio que enfrentou, revelando que optou por não expor os responsáveis na época por medo de prejudicar sua carreira, mas que essas experiências marcaram sua trajetória e a tornaram ainda mais firme na defesa de princípios éticos, de respeito e de igualdade. E a forma como Lucélia lidou com essas situações demonstrou inteligência emocional e estratégia, equilibrando a necessidade de se proteger com o compromisso de não compactuar com injustiças, mostrando que uma estrela pode sim ser íntegra, crítica e sensível ao mesmo tempo, e que a fama não precisa ser sinônimo de submissão a padrões sociais ou industriais, mas sim de responsabilidade pessoal e social para questionar o que é errado e lutar pelo que é justo. E é justamente essa combinação de talento, coragem e autenticidade que fez de Lucélia Santos uma referência de integridade, uma atriz admirada não apenas pelo público, mas também por colegas e profissionais do meio artístico que reconhecem a dificuldade de manter uma postura ética em um ambiente competitivo e cheio de armadilhas. E ao longo de entrevistas e aparições públicas, ela soube utilizar cada oportunidade para reafirmar suas convicções, desmistificar mitos sobre a vida de uma atriz famosa, discutir preconceitos enfrentados por mulheres no teatro, na televisão e no cinema, e abordar de maneira clara e direta as injustiças que muitas vezes permanecem invisíveis para o público, como a desigualdade salarial, a objetificação feminina e a pressão psicológica constante. E mesmo diante das críticas mordazes e da criação de inimigos discretos, Lucélia manteve sua postura, mostrando que a integridade pessoal e artística está acima de conveniências ou da busca por aprovação externa. E cada declaração, cada entrevista e cada posicionamento assumido ao longo de sua carreira foram, para ela, atos de libertação, formas de reconciliar sua vida pública com sua vida privada, de reafirmar sua humanidade e de mostrar que uma estrela pode, sim, questionar padrões injustos sem perder seu brilho. E essa coragem, aliada à inteligência emocional e à experiência adquirida com os anos de carreira, transformou Lucélia em um símbolo de autenticidade, alguém que inspira não apenas pela arte que produz, mas pela maneira como conduz sua vida, pela habilidade de enfrentar preconceitos,
pela disposição em quebrar silêncios e pela determinação em se posicionar contra injustiças, mostrando que fama e sucesso não precisam ser acompanhados de submissão ou conformismo, e que é possível ser brilhante, admirada e ao mesmo tempo crítica, sensível e humana, uma combinação rara e preciosa, que consolidou seu legado como atriz, mulher e voz ativa em discussões essenciais sobre ética, igualdade e respeito, permitindo que futuras gerações compreendam que o verdadeiro poder de uma artista não está apenas nos papéis que interpreta, mas também na força de sua voz, na clareza de suas convicções e na coragem de enfrentar o mundo com integridade, mostrando que cada opinião expressa, cada verdade compartilhada e cada postura ética adotada contribuem para transformar o ambiente artístico e social, desafiando preconceitos, inspirando mudanças e deixando um exemplo duradouro de como é possível ser relevante, admirada e fiel a si mesma, e que a trajetória de Lucélia Santos, mesmo após atingir um nível de reconhecimento e sucesso que muitos artistas apenas sonham, jamais esteve imune às dificuldades que a vida coloca diante de qualquer ser humano, e apesar do brilho das câmeras, dos aplausos e da admiração de milhões de fãs, ela enfrentou períodos de profunda solidão, de dúvidas existenciais e de crises que testaram sua resiliência e sua capacidade de permanecer firme na carreira que tanto amava, e esses momentos difíceis surgiam de diversas frentes, incluindo problemas de saúde que, por vezes, exigiam atenção e cuidados delicados, crises familiares que abalaram suas estruturas emocionais e o desgaste inevitável de lidar com a pressão constante da fama, um peso que se acumulava silenciosamente e que nem sempre era visível para quem assistia apenas aos flashes, entrevistas ou novelas que a projetaram nacional e internacionalmente, e Lucélia chegou a relatar em diversas entrevistas que existiram dias em que a cobrança pública se tornava quase insuportável, em que a sensação de isolamento, mesmo cercada de pessoas, era esmagadora, e em que era necessário refletir sobre limites pessoais, sobre a importância de cuidar de seu bem-estar emocional e sobre a necessidade de aprender a dizer não, priorizando sua saúde mental e a preservação de sua integridade diante de um mundo que muitas vezes exige perfeição de quem atua no espetáculo da vida. E foi exatamente nesses momentos de fragilidade que Lucélia encontrou força, não apenas na arte que a definia e a fazia sentir-se viva, mas também no amor verdadeiro que manteve em segredo por décadas, um vínculo que lhe ofereceu apoio silencioso e estabilidade emocional em meio a tempestades, e no círculo restrito de amigos e familiares que se mantiveram próximos, oferecendo escuta, compreensão e incentivo, elementos essenciais que permitiram à atriz atravessar os períodos mais sombrios sem perder a fé em si mesma ou em seu trabalho, e essas experiências, embora dolorosas, foram fundamentais para desenvolver uma consciência mais clara sobre seus próprios limites, tornando-a mais seletiva em suas escolhas, mais cautelosa ao se expor e mais empática em relação às dificuldades dos outros, especialmente daqueles que sofrem em silêncio, invisíveis aos olhos da sociedade, e a superação dessas crises não ocorreu de maneira rápida ou linear, mas através de pequenos passos, de momentos de reflexão profunda, de aprendizados que se acumulavam silenciosamente e que, quando somados, construíram uma fortaleza emocional capaz de suportar não apenas a pressão da fama, mas também os desafios intrínsecos da vida, e Lucélia aprendeu a valorizar as vitórias pequenas, os gestos de carinho discretos, as conversas significativas e a compreender que a verdadeira força não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com coragem, inteligência emocional e persistência. E foi essa maturidade que, ao longo dos anos, permitiu que ela se tornasse mais consciente de sua trajetória, mais segura de suas decisões e finalmente capaz de compartilhar com o público, aos 67 anos, detalhes de sua vida pessoal, incluindo o grande amor que manteve oculto por tanto tempo. Revelações que carregavam não apenas emoção, mas também a prova de que a superação pessoal nem sempre é visível, mas é intensa, poderosa e profundamente transformadora, e cada desafio enfrentado contribuiu para que Lucélia se tornasse não apenas uma atriz respeitada, mas uma mulher admirada por sua capacidade de resiliência,
por sua honestidade consigo mesma e por sua habilidade de transformar dores privadas em aprendizado, compreensão e empatia, criando um legado emocional tão relevante quanto o artístico, e essa maturidade adquirida permite que hoje ela viva com mais plenitude, escolhendo projetos com consciência, preservando sua intimidade, cultivando relações genuínas e entendendo que o valor da vida não se mede pelo reconhecimento público, mas pela capacidade de manter-se íntegra, de amar com profundidade, de perdoar quando necessário e de aprender com cada dificuldade enfrentada. E é justamente essa combinação de coragem, sabedoria e força interior que faz de Lucélia Santos um exemplo de superação pessoal, mostrando que mesmo nas adversidades mais silenciosas, é possível encontrar luz, resiliência e caminhos que conduzem ao crescimento emocional, à reconciliação com o passado e à construção de uma vida plena, equilibrada e autêntica, e que os segredos guardados por tanto tempo, finalmente revelados, não diminuem seu valor, mas reforçam sua humanidade, sua sensibilidade e a capacidade de inspirar não apenas através de sua arte, mas também pela força com que enfrentou e transformou cada um de seus momentos difíceis em aprendizado, maturidade e verdadeira liberdade emocional, consolidando a trajetória de uma mulher que aprendeu a caminhar com dignidade,